Muito boa noite. Estamos começando mais um trecho do Evangelho de Marcos, que estamos lendo juntos, analisando juntos, refletindo juntos sobre ele. Eu queria só lembrar que, embora estejamos fazendo essa leitura sempre às quartas e às sextas agora, na próxima quarta-feira, porém, não teremos a leitura de Marcos, porque é o dia da nossa roda de leitura, tá bom? Vamos falar sobre o livro do Tim Keller, o Timothy Keller, sobre justiça generosa. Você ainda tem esse tempinho aí até quarta-feira que vem para adquirir seu livro e fazer sua leitura. Então, na próxima quarta, não temos a nossa leitura de Marcos. Vamos lá para o livro do Tim Keller na roda. E no próximo domingo agora, como você já sabe, temos a nossa transmissão do nosso culto da manhã às 9 horas, a programação das crianças, a aula da IBD e à noite, às 19 horas, o culto da noite. Por hoje, é a leitura de Marcos que nós faremos agora. Olha, nós vamos para uma narrativa que começa no capítulo 9, verso 14, que é o capítulo em que estamos, e essa narrativa segue do verso 14 até o verso 32. Esse é o trecho que nós leremos hoje e que refletiremos sobre ele hoje. Mas é necessário que eu faça aqui uma contextualização indispensável. A narrativa é sobre um novo exorcismo, muito semelhante ao exorcismo narrado no capítulo 5, o exorcismo do Gadareno, ou lá do homem de Gedara, aquele homem que ficava nos sepulcros, nos cemitérios ali escondido e se feria e o amarravam com correntes. Você conhece a narrativa, nós já passamos por lá. Marcos capítulo 5. Essa narrativa desse menino epilético ou endemoniado, depende aí da versão que é dada, é muito semelhante lá àquela narrativa de Marcos capítulo 5 e faz parte desse conjunto de sinais operados por Jesus entre os milagres de cura e os prodígios sobrenaturais. Você tem essas narrativas de exorcismo, que tem como função muito especial mostrar, como eu já repeti aqui várias vezes, que aquele que tem o poder para curar doenças, exorcizar demônios e controlar, manipular a natureza, como Jesus fez na pacificação da tempestade, tem também poder para redimir, para perdoar pecados, para resgatar as vidas perdidas, para dar vida eterna. Esse aqui é o grande tema de Marcos no seu evangelho. Então ele vai separando e selecionando esses registros de feitos de Cristo em termos de prodígios e milagres, e todos eles têm um lugar muito próprio na narrativa de Marcos, que é, de novo, enfatizar, sublinhar, não é? E ratificar essa tese principal do seu evangelho. Cristo é o nosso Redentor, e o que mostra que ele é o nosso Redentor é que ele tem poderes que exerce sobre doenças, demônios e poderes da natureza, e se ele pode fazer isso, ele pode também nos dar o perdão dos nossos pecados e nos trazer a redenção. É nesse caminho que Marcos segue. Nós estamos agora num momento muito específico do Evangelho, e agora vem uma segunda contextualização que eu quero fazer desse texto, que é o momento em que Cristo já revelou qual é a essência da sua missão, já avisou para os discípulos que ele vai ter que morrer, ressuscitar ao terceiro dia,
está caminhando na direção de Jerusalém. A cena da transfiguração vem reforçar junto aos discípulos essa missão redentora dele e deixar bem claro que era uma missão divina, que inclusive ligava o que ele estava fazendo ao projeto de revelação de Deus no Antigo Testamento. Por isso que aparecem lá Moisés, que é o grande legislador do povo de Israel, e Elias, que era então o seu maior profeta. Os dois aparecem ali com Jesus Cristo, fazendo essa ponte entre a missão de Cristo e tudo que estava prometido antes. E tudo isso a gente já viu no estudo passado. Então é aqui que cabe essa narrativa da expulsão do demônio desse menino e as narrativas seguintes até o final do capítulo 9, porque Marcos está mostrando aqui de novo o poder de Cristo, no caso para exorcizar o mal, para exorcizar o poder do mal, o maligno, mas muito especialmente Marcos está chamando a atenção para coisas que agora que a missão de Cristo está sendo compreendida, algumas coisas decorrem ou resultam, ou são consequências da compreensão dessa missão de Cristo. Então, na verdade, eu consigo levantar aqui, nesse conjunto que vai do capítulo 9, verso 14, até o final do capítulo 9, verso 50, 4 advertências que Jesus Cristo está fazendo aos seus discípulos, e que Marcos registra como advertências para aqueles que estão conhecendo qual é a sua missão. Conhecer bem quem é Cristo, como Pedro confessou, tu és o Cristo. Conhecer bem a missão de Cristo, ele veio para morrer, ressuscitar, tudo isso ajuda o discípulo a compreender bem quem ele é e qual é a sua missão como discípulo de Cristo. E agora vem as advertências. Ele fala, olha, compreender quem é Cristo, compreender qual é a missão de Cristo, nos leva a ter 4 cuidados. É bem assim que eu interpreto o porquê Marcos organiza a sua narrativa desse jeito. E isso por 2 razões. Primeiro, porque eu já disse a vocês e repito, isso aqui não é um trabalho que caiu do céu e feito ao acaso. Isso aqui é uma organização de eventos. O Evangelho, os Evangelhos, não são biografia de Cristo, são testemunho do que era Cristo e da sua missão. Então, cada evangelista vai organizar os eventos que ele está registrando de acordo com esse objetivo de testemunho para o seu público leitor. Então, Marcos colocar aqui, nesse momento, depois da confissão de Pedro, depois de Cristo falar da sua missão, depois da transfiguração e no caminho para Jerusalém, tem um motivo. Não está aqui à toa. E Marcos também colocar as conversas que Jesus teve com os discípulos logo após essa narrativa que nós vamos tratar hoje, tudo isso tem um objetivo. Então nós vamos tentar ver aqui essas 4 advertências que, no meu modo de ler o Evangelho de Marcos, Marcos resolveu fazer aqui. Agora que sabemos quem é Cristo, qual é a missão dele, e agora que estamos sendo preparados para o cume, para o ápice da sua missão em Jerusalém, vamos tomar cuidado com algumas coisas que ameaçam a nossa fé. É nesse sentido. A segunda palavra que eu quero dar é que está aqui, não é? E deve ser compreendido nesse contexto amplo, abrangente, não é um episódio por si só. Nenhum episódio dos evangelhos está lá por si só, ele está sempre
amarrado com o que vem antes e com o que vem depois. Então não é um episódio por si só, ele está amarrado com os antecedentes, com os textos antecedentes, muito especialmente com esse contexto em que Marcos o colocou. Isso serve para a gente não sair por aí com um texto que fala em exorcismo, criando regras de exorcismo, criando disposições essencialmente de exorcismo, como se exorcismo fosse a grande missão da igreja, como se exorcismos fossem a grande prova do que viemos fazer, como se exorcismos fossem uma grande exibição da fé. Não é? Eu estou falando isso porque há muitas áreas da igreja evangélica, não é? Há muitas áreas do evangelicalismo do Brasil que realçam muito essa questão do exorcismo. Há inclusive alguns que acham que o diabo está em tudo, vê o diabo em tudo. Uma pessoa tropeça na entrada da igreja ali, já vem alguém para exorcizar o demônio dela. Então, essa visão super exagerada do diabo em tudo, ela é um desenvolvimento de deturpações da compreensão dos textos aqui. Então, uma compreensão muito lúcida, histórica e literária do texto, nesse contexto em que está, nos ajudam a não cometer esses abusos, não é? Não tornar exorcismos a grande causa da nossa missão, e tem igreja aí que fala muito mais em diabo do que em Deus. O diabo já está vencido, Cristo já o venceu na cruz, a ressurreição chancelou essa vitória, e João nos lembra na sua primeira carta: aquele que é nascido de Deus, o maligno não o toca, ele não vive pecando e o maligno não o toca. Então nós já temos a salvaguarda contra isso aí. Na própria letra do Castelo Forte, Martinho Lutero, escrevendo aquele hino, deixa muito claro: a palavra já venceu, não há nada que possa agir contra nós agora, porque a palavra já venceu. E o próprio Evangelho de Marcos também já colocou isso, naquele episódio em que Cristo foi acusado de Belzebu pelos fariseus. Ele diz: não, havia aqui um homem forte, e o mais forte entrou e o amarrou e já o venceu. Então essa é a nossa perspectiva de fé. Então ficar falando mais em diabo, dando palco para diabo, e tudo é diabo, e tudo é exorcismo, e não existe doença, existe possessão, não existe depressão, existe possessão, não existem males psiquiátricos e psicológicos, existe possessão demoníaca. E ficar julgando tudo por esse prisma é ignorância. Ignorância bíblica, ignorância da interpretação da Bíblia, ignorância do verdadeiro objetivo dos evangelhos, ignorância da verdadeira missão de Cristo e ignorância das ênfases que nós devemos dar com referência à nossa missão, tá bem? Então isso é só para deixar bem claro, à luz de muitos exageros que acontecem na igreja evangélica, nas expressões evangélicas religiosas, e que a gente está cansado de ver e está cansado de assistir, tá bom? Então vamos lá ao texto que é descrito aqui no Evangelho de Marcos, a partir do capítulo 9. Eu disse a vocês que do versículo 14 até o versículo 50, Jesus, depois de deixar claro quem ele é e qual é a sua missão, nos faz 4 advertências. Cuidado para não deixar a sua fé se transformar nisso. Cuidado para não deixar a sua fé se transformar nisso. Se você sabe quem eu sou de Cristo, diz Cristo, e se você sabe qual é a minha missão, tome conta para que a sua fé não se reduza a isso que ele vai mostrar aqui. Tá bem? No finalzinho desta exposição de Marcos, eu vou nomear essas 4 coisas que Cristo vai nos advertindo, né? Então, hoje e na próxima sexta, nós vamos ver as 4 coisas
os textos todos. Hoje a gente começa com um texto do episódio de exorcismo, onde Cristo faz já a primeira advertência. Das 4, temos a primeira aqui. Na próxima sexta temos as outras 3, com o restante do capítulo 9. Quando chegaram, vejam, tinham acabado de passar pelo fenômeno da transfiguração. Estavam lá no monte, Pedro, Tiago, João, Cristo, Elias e Moisés. Tiveram aquela visão, desceram do monte, e aí o verso 14 do capítulo 9 diz: quando chegaram onde estavam os outros discípulos, aqueles que não subiram com Cristo, vamos lembrar que com Cristo subiram Pedro, Tiago e João. Quando chegaram lá nos outros que estavam esperando, viram que junto com eles tinha lá uma grande multidão ao redor, como é comum Marcos narrar. Marcos sempre vai mostrar que aquela multidão estava sempre presente. A multidão sempre ali, crescendo e curiosos chegando. Então, quando eles descem, tem lá uma multidão lá embaixo. É interessante que Pedro tinha pedido lá no Monte da Transfiguração, Pedro tinha pedido: vamos ficar aqui, vamos armar uma tenda para cada um de nós e fiquemos aqui contemplando e desfrutando desse momento maravilhoso. Mas não, a missão estava lá, né? Eles desceram do monte, estava lá uma multidão, faminta da palavra, sedenta da palavra, precisando conhecer a palavra, precisando ser ensinada, precisando do evangelho. Não é? A gente às vezes tem essa tentação de querer criar uma coisa mais contemplativa, mística, de sensações apenas. Não, nós temos uma missão que requer ação, que requer envolvimento. E foi isso que aconteceu. Desceram lá daquela experiência da transfiguração, viram uma grande multidão lá com os discípulos que tinham ficado e os mestres da lei. Esses famosos mestres da lei que iam junto ali para ficar armando contra Jesus, tentando pegar contradições de Cristo, lançando iscas para ver se Cristo fisgava as armadilhas, não é, que eles montavam contra Cristo. Então, onde Cristo ia, já iam lá os mestres da lei, os fariseus, esses líderes religiosos muito interessados em... Não iam para ouvir, não iam para aprender, iam para pegar Cristo em contradições, iam para pegar palavras de Cristo que fossem contra a lei, contra a interpretação oficial que fariseus e mestres da lei faziam da palavra, iam lá para isso. Então eles estavam lá, estavam discutindo com os discípulos que tinham ficado ali à luz de um acontecimento. Logo que todo o povo viu Jesus, ficou muito surpreso. Correu para saudá-lo, né? Tinham ido lá para vê-lo, ele não estava, cadê Jesus, cadê Jesus, cadê Jesus? Aí se deu aqui esse episódio que ele vai narrar, e quando Jesus voltou, viram lá, lá estava quem eles estavam procurando, né? Lá estava o motivo de estarem ali, então foram lá para saudá-lo, né? Para falar com ele, e ver se acontecia alguma coisa, porque uma grande parte dessas pessoas que iam lá eram curiosos, querendo ver um espetáculo, querendo ver um prodígio acontecer. Então ficavam ali de olho, vamos ver agora se cura alguém, se faz uma árvore se dobrar, se derruba aquela montanha. Ficavam ali esperando alguma coisa acontecer. Aí perguntou então Jesus: o que é que vocês estão aí discutindo? Não é? Ele viu que os discípulos e os mestres da lei estavam lá numa discussão entre eles. Quis saber o que é que está havendo, o que é que vocês estão aí batendo boca uns com os outros. Então aí um homem no meio da multidão, não foi nem um discípulo, nenhum dos mestres da lei, mas alguém que estava assistindo, uma testemunha, a testemunha do acidente, né? A testemunha do acidente estava lá, o popular, o famoso popular, está passando, está vendo, e está lá. E aí ele começa a contar o que aconteceu. Mestre, eu te trouxe o meu filho, que está com um espírito que o impede de falar. Isso é uma das referências que normalmente são feitas nesses episódios
de expulsão e de exorcismo. Há um espírito imundo. A gente já viu isso lá no Evangelho de Marcos. A expressão se refere a algo sujo. A algo sujo que suja, não é? A algo que mancha, algo que deteriora, algo que apodrece. E se refere também a algo maligno. Então esse espírito do mal, esse espírito sujo, que é talvez a tradução mais correta, né? Esse espírito sujo, imundo, tratado em algumas versões nesse sentido, está aqui, possuindo meu filho aqui. Onde quer que o apanhe, joga-o no chão. Ele espuma pela boca, range os dentes, fica rígido. Se a gente pega esses sintomas, talvez a gente veja aqui sintomas de epilepsia, por isso que alguns textos, né, botam lá que o menino era epilético, o que não anula o fato de também estar sob alguma possessão maligna, né? Porque a doença do menino se manifestaria nesses momentos em que o maligno o dominasse, não é? Bom, mas aqui há reações físicas de um mal espiritual. Isso é interessante, porque o ser humano é uma integralidade. O ser humano é uma coisa só. Corpo, alma, espírito, tudo forma um todo, como o ovo, né? Como o ovo. Tem a casca, a clara, a gema, é tudo uma coisa só. E o ser humano é essa unificação das suas dimensões, a dimensão física, emocional, intelectual, espiritual, está lá, é o ser humano. Então, males de dentro muitas vezes aparecem como males de fora, né? Questões interiores aparecem como problemas exteriores. A gente compreende muito isso quando a gente entende, por exemplo, os problemas psicossomáticos, né? Há muitos problemas do corpo que vêm das emoções, que vêm dos sentimentos, que vêm do estado emocional da pessoa, né? São as questões psicossomáticas. O ser humano é psicossomático, isto é, ele é psique e soma, ele é emoção e corpo, ele é o biológico e o sentimento, é o ser humano. Então, algo dentro do menino estava produzindo resultados para fora, que eram aqueles sintomas, né? Dele cair, ter convulsões, começa a espumar e etc. Aí o pai diz assim: pedi aos teus discípulos que expulsassem esse espírito imundo, esse espírito sujo, esse elemento de possessão aqui do meu filho, mas não conseguiram. Então isso é o que tinha acontecido. Aí Jesus Cristo já percebeu qual era o clima da coisa, né? Porque a grande discussão dos mestres da lei com os discípulos é que os mestres da lei estavam acusando os discípulos de não terem o mesmo poder do mestre, de não serem discípulos de verdade, de não estarem aprendendo nada, de não fazerem o que o mestre fazia. Vocês não são nada. Olha aí, vocês não estão... E era uma maneira também de atacar Jesus, né? Porque se eles não estavam aprendendo é porque provavelmente o mestre não estava ensinando. Ou se eles, vejam, essa talvez fosse a acusação mais nas entrelinhas ali. Se eles não conseguiam fazer um prodígio é porque todos aqueles prodígios feitos talvez fossem uma grande armação, um grande charlatanismo de Cristo. Era isso que estava ali nas entrelinhas das acusações dos mestres da lei. E os discípulos se defendendo. E sem entender por que eles não tinham conseguido, mas se defendendo, né? Então Jesus percebeu logo qual era aquele ambiente daquela discussão, daquele bate-boca, e responde lá no verso 19: ó geração incrédula, até quando estarei com vocês? Aqui ele estava falando tanto aos mestres da lei que não criam, quanto aos discípulos que não conseguiam reproduzir o que ele fazia. Que nós vamos ver mais adiante como é que ele diz de forma específica o que é que tinha acontecido, qual era o problema dos discípulos. Até quando terei que suportá-los? Tragam-me um menino.
Então eles o trouxeram. Aí quando o espírito viu Jesus, a reação é a mesma que aconteceu dentro da sinagoga, é a mesma que aconteceu naquele cemitério. A reação é a mesma. Quando ele viu Jesus, imediatamente causou uma convulsão do menino, uma reação do maligno diante do poder de Deus. Sempre há uma reação do maligno diante do poder de Deus, né? Já sabe que é perdedor, já sabe que não tem como vencer o poder de Deus. Então ele caiu no chão, começou a rolar, espumando pela boca, exatamente como o pai dissera que iria acontecer ali, não é? E ele ali tinha assistido tudo aquilo, assistiu a discussão dos discípulos com os mestres da lei, e agora estava passando para Jesus o que tinha acontecido, e agora havia ali a reprodução exata do que o pai tinha narrado. Então Jesus perguntou ao pai do menino: há quanto tempo ele está assim? E o pai respondeu: desde a infância. Muitas vezes esse espírito o tem lançado no fogo e na água para matá-lo. Mas se podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Então o pai está narrando uma situação antiga, insolúvel. Quantas vezes esse pai deve ter levado esse filho em médicos? Quantas vezes deve ter ouvido receitas de chás, não é, para se fazer? Quantas vezes pessoas devem ter dado palpites sobre o que ele deveria fazer ali, anos e anos, desde a infância, desde a mais tenra infância, desde a infância mais remota do menino. Ele tinha esse problema e nunca resolvia, não resolvia na medicina, não resolvia, vamos dizer, na medicina popular, né? Que as pessoas sugeriam que se fizesse, e todo mundo falando, e todo mundo dando palpite, e nada resolvia. Aí ele, como tinha ouvido falar de Cristo, levou o seu filho a Cristo, como a gente viu em outros episódios também, né? Ouviram falar de Cristo e foram lá levá-lo. E aí quando ele diz essa expressão, se podes, tem compaixão de nós, faze alguma coisa se tu podes. Aí Jesus Cristo respondeu: se eu posso, você está dizendo se podes, né? Se eu posso. Tudo é possível ao que crer, não é uma questão do que eu posso. É uma questão se você crê. Aqui é quase que uma culminância de tudo que Marcos veio narrando, porque o que Marcos está mostrando, e é o que eu tenho repetido aqui, é exatamente isso. Aquele que pode curar enfermos, exorcizar demônios, acalmar tempestades, pode também perdoar pecados, pode redimir as vidas. Então não é uma questão do que Cristo pode, é uma questão do que a pessoa crê. Cristo transfere agora dele para o Pai a chave para a solução disso. A chave para essa solução é uma descrição muito perfeita da redenção que Cristo veio trazer. Porque se a gente pensar direitinho, a redenção já foi operada. Cristo já morreu, Cristo já assumiu sobre si a nossa culpa, e o problema da nossa culpa está resolvido. O problema é se confiamos nisso ou não. Se confiamos, por isso que a salvação é pela fé. A pergunta que se faz é essa: você confia que o que Cristo fez é suficiente ou você fica buscando outras alternativas? Você confia naquele sacrifício feito? Confia que está resolvido? Você confia nisso? Ou vai viver na dúvida? É essa grande questão que Jesus colocou para o pai desse menino, que ilustra a essência da missão de Cristo, que foi fazer tudo, e agora a nós cabe confiarmos no que ele fez. Então Cristo transfere dele para o pai do menino a chave para resolver isso. Se você crê, se você confia, será feito aqui, porque eu vim para isso, eu vim para libertar as pessoas desse poder maligno, libertá-las dessa culpa, libertá-las dessa perdição. Eu vim para isso. A questão é só se você confia e se crê que pode ser feito assim. Então, imediatamente, o pai do menino, percebendo o que Jesus estava exigindo dele, então ele
respondeu a única coisa que alguém que crê realmente pode responder: eu creio. E pede: ajuda-me a vencer a minha incredulidade. Eu gosto demais dessa oração, porque ela é uma oração humilde, sabe? Ele crê. Ele não está dizendo que não crê, ele está dizendo: eu creio, mas eu sei que não é fácil, eu sei que nós temos a tendência de duvidar. E digo mais, no que se refere à nossa redenção, já que esse é um texto que está ilustrando a redenção, no que se refere à nossa redenção, a gente acha teoricamente que é fácil crer na graça, mas é muito difícil, porque crer na graça, confiar tão somente no que Cristo fez, depende de abrirmos mão da nossa tendência sempre presente de querermos nos auto-justificar diante de Deus, de querermos ter méritos diante de Deus. Então, você dizer: eu não mereço nada, eu não tenho mérito nenhum, eu só posso é confiar nessa graça. Para dizer isso, você tem que dizer não ao seu eu, não é? Negue-se a si mesmo, dizer não a essa arrogância que quer sempre apresentar algo de bom a Deus de si mesmo para poder se sentir perdoado, se sentir redimido. E não é assim que isso funciona. A lógica aqui é a lógica do afogado, da pessoa que não consegue sair da água e vai morrer afogada porque não sabe nadar. Aquele que está se afogando sem saber nadar, ele não tem o que apresentar. Ele não tem, ele pode espernear, ele pode bater braço, ele pode fazer exercício de respiração. Se algo não vier de fora para ele, se não jogarem uma corda, se não jogarem uma boia, se um salva-vidas não pular ali e nadar para ajudá-lo, ele vai afundar e vai morrer. A lógica que Cristo está colocando aqui na sua redenção é essa. A lógica é essa. Nós estamos na mesma situação desse afogado. Nós não sabemos nadar, então não tem o que apresentar. O que uma pessoa que está afundando na água e não sabe nadar tem a apresentar que atire de lá? Nada. Nada. Ela precisa de algo que venha de fora e que a resgate. É isso que Cristo está dizendo. Olha, o problema não é se eu posso. Poder eu posso. Eu tenho o barco, eu tenho a boia, eu tenho a corda, eu tenho tudo. O problema é se você assume que não sabe nadar e precisa dessa ajuda de fora. O problema é se você crê que a corda que eu jogo, que a boia que eu jogo, se o barco que eu jogo é suficiente. Você pode agarrar isso e se salvar. Você acredita nisso? Você crê nisso? Essa que é a força do que esse homem disse a Jesus. Está bem, eu creio. Só que a minha tendência para não crer, ela é muito grande, é muito forte. A minha tendência de querer depender de mim, dos meus recursos para obter isso, é sempre muito forte. É uma luta. Dizer não ao meu eu, dizer não ao meu ego, à minha vaidade, à minha arrogância interior. Então, ensina-me a desprender-me mais dos meus desejos, da minha ilusão de achar que posso apresentar algo bom para Deus e a confiar. Ensina-me a confiar totalmente nessa boia, nessa corda, nesse salva-vidas. Porque não é fácil, não é fácil. E é isso que esse homem está dizendo. E eu acho que é essa a nossa oração constante. Nós cremos, sim, como ele respondeu, creio, mas sempre ao lado disso a gente tem que estar pedindo: ajuda-me a aprender a confiar, a crer, porque a gente crê, mas nem sempre crê e nem sempre confia, não é isso? Você crê em Cristo, você tem um histórico de discipulado com Cristo, mas basta vir aí um problema, uma aflição muito grande, a primeira coisa que você pensa é: por que Deus me abandonou? Por que Deus não ouve minha oração? Olha como é difícil confiar. Não é fácil, porque a nossa tendência sempre é não confiar. Então, junto da confissão de fé do eu creio, para alguém que reconhece quem é, sempre vem essa oração: ajuda-me a aprender a confiar. Ajuda-me a aprender a crer. Ajuda-me a vencer a minha tendência para a incredulidade.
E aí já é uma caminhada. É uma caminhada que a gente começa essa aprendizagem e vai se fortalecendo cada vez mais e vai aprendendo a confiar cada vez mais. E talvez a gente nunca aprenda completamente. Talvez nunca que ninguém consiga confiar plenamente. Mas confia muito mais, crê muito mais, absorve muito mais da fé à medida que vai crescendo, que vai amadurecendo na fé. É isso que ele está pedindo a Jesus Cristo. Me ensina a crer. E todo o trajeto do nosso discipulado é esse aprendizado para crer cada vez mais confiantemente, não é? Então, quando Jesus viu lá que a multidão estava se juntando, estava chegando mais gente, vai acontecer, é agora. Até imagina aquele pessoal dizendo, vai ter alguma coisa aqui. E chamando mais gente, o pessoal chegando. Então Jesus acelerou ali aquilo para não virar um espetáculo, que era uma coisa que ele também queria evitar, como a gente já viu em vários outros textos de Marcos. Repreendeu ali o espírito imundo. Espírito, eu ordeno que o deixe, nunca mais entre nele. Você que o deixa surdo, você que o deixa mudo. Não é o que ele diz, espírito mudo e surdo, porque é isso que o maligno faz conosco, que o mal faz conosco. A gente fica surdo, a gente fica mudo, a gente não reage, a gente não consegue ver, né? Fica cego também, não consegue entender e não consegue ver, quando a gente está aí com a vista nublada pelo mal, com a audição cheia de ruídos pelo mal, e a gente não consegue compreender direito o que Deus está mostrando, a palavra de Deus. E então por isso Jesus Cristo, olha, você que está deixando ele surdo e mudo, eu ordeno que saia. E foi com essas palavras, porque com a palavra de Deus o maligno não pode nada, não é? Que então o espírito gritou, agitou violentamente, saiu. O menino ali ficou parado, parecia morto, ao ponto de muitos dizerem ele morreu. Esses muitos com certeza eram os mestres da lei, que qualquer coisinha, acabou de matar o menino, qualquer coisinha eles queriam aproveitar para jogar contra Cristo. Mas Jesus então tomou o menino pela mão, levantou e ele ficou em pé, porque a obra de Jesus é completa. Ele não só tira de nós o que não presta, ele nos dá o que presta. Ele não só arranca de nós o que nos oprime, ele nos ajuda a ficar em pé, ele nos levanta e nos firma, e nos ajuda a ficar em pé. A obra de Cristo é completa. Ele começa tirando aquilo que tem que tirar, mas coloca aquilo que tem que colocar. Ele nos coloca em pé, nos fortalece, nos revigora, porque foi para isso que nós somos criados por Deus, para sermos a sua imagem e semelhança, sabe? Sair da sarjeta, sair da calçada, sair do lugar em que caímos e nos ferimos, sair do poço e do pântano em que nos metemos e ficar em pé e nos levantar. Essa é a obra de Cristo. E aí é que Jesus então conversa com os discípulos, porque ele ouviu lá o que o homem narrou, ouviu as acusações dos mestres da lei, sabia que eles não tinham conseguido fazer com o menino o que ele fez. Então, depois de ter entrado na casa em que eles estavam, seus discípulos lhe perguntaram em particular, por que é que não conseguimos expulsá-lo? Não é? Eles já tinham tentado e não conseguiram expulsá-lo. Jesus respondeu, essa espécie só sai pela oração, pelo jejum. Daqui a pouquinho eu quero falar um pouco mais sobre isso. E aí o texto termina dizendo, eles saíram daquele lugar e atravessaram a Galileia. Jesus não queria que ninguém soubesse onde eles estavam. Tudo isso a gente já tem visto, já conhece, qual era a intenção de Jesus. Jesus estava se preparando ali a caminho de Jerusalém e estavam saindo da Galileia, deixando a Galileia. Estava ensinando os seus discípulos que o Filho do Homem está para ser entregue nas mãos dos homens, eles o matarão e 3 dias depois ele ressuscitará. De novo ele estava preparando os discípulos, adequando os discípulos para se defrontarem com essa realidade que aconteceria. Estava já prestes a acontecer.
Mas eles não entendiam o que ele queria dizer. E tinham receio de perguntar, não é? Para não decepcionar Cristo e nem irritá-lo com a cegueira deles. De novo, nós temos uma reafirmação de quem era Cristo e da sua missão. Por quê? Porque esse texto tem muito a ver com isso. Não é? A missão de Cristo é tirar o mal, libertar do mal, redimir do mal. Mas para encerrar, vamos a essa resposta que Jesus Cristo deu. E eu disse para vocês que Cristo está fazendo 4 advertências nesse conjunto de textos. Aqui, nesse episódio, nós temos a primeira. Então, quando Jesus diz a eles, olha, essa espécie só sai pela oração, pelo jejum, Jesus está dizendo, cuidado, para vocês não reduzirem as coisas da fé a mera abstração intelectual, a mera teologia, a um mero credo. De alguma forma, viver a vida cristã é ultrapassar os limites do tão somente material, do tão somente terreno. O apóstolo Paulo já tinha dito isso aos seus leitores na carta aos Efésios. A gente tem que se armar com a armadura de Deus, porque a nossa luta não é contra o que vemos, carne e sangue, mas é contra o que não vemos. Esses poderes do mal, esses principados, essas potestades são as expressões que Paulo usa. De alguma forma, nosso relacionamento com Deus já não se limita ao terreno, ao material, porque Deus está acima disso. Querer se relacionar com Deus já é, de alguma forma, lidar com o que transcende o material e o terreno. Por isso nós não reduzimos Deus ao material e ao terreno, não reduzimos Deus a uma doutrina, não reduzimos Deus a uma teologia, não reduzimos Deus a um credo, não reduzimos Deus a um discurso intelectual, a algo que a gente monta e diz, isso aqui é desse jeito e pronto. Não é. Porque Deus não está restrito àquilo. E quando Jesus diz aos seus discípulos, olha, aqui não é só uma questão de conhecer um credo, conhecer uma doutrina, aqui precisa até poder espiritual. Aqui precisa até comunhão com Deus. Porque a oração e o jejum, não é, tinham a ver com a comunhão com Deus. Jesus já tinha falado sobre a questão do jejum no Sermão do Monte, lá em Mateus. Já tinha ensinado a eles sobre isso. A gente vê isso narrado em Mateus e Lucas. Dito, olha, jejum é questão de comunhão com Deus, é uma coisa particular sua. Não é para ficar impondo para ninguém, não é para ficar convocando o país, nem igreja a jejum, nada disso. O jejum é uma questão sua, da sua comunhão com Deus. Entre no seu quarto, faça o seu jejum, faça a sua oração. Se possível, nem deixe saberem que você faz jejum. Não saia com o rosto de quem não come há um mês. Isso é uma questão entre você e Deus. Isso quer dizer, tem a ver com a sua comunhão com Deus. Então, quando Jesus fala em oração e jejum, está falando da nossa comunhão com Deus. E aqui nesse caso, Jesus está dizendo, é mais do que doutrina, é mais do que credo, é mais do que teologia, é mais do que compreensão intelectual, é resultado de uma comunhão íntima com Deus, é resultado da gente entender que há coisas no nosso relacionamento com o reino de Deus que estão acima do terreno e do material, e do orgânico, e do lógico, e do 2+2. Então preparem-se para isso. Essa aqui então é a primeira advertência que Jesus Cristo faz. Se você já sabe quem eu sou, tu és o Cristo, e se você já sabe qual é a minha missão, estou indo para ser entregue aos homens que vão me matar e ressuscitarei ao 3º dia. Se você sabe quem eu sou, se você sabe qual é a missão que eu estou dando a vocês, porque vocês vão continuar a minha missão, a primeira coisa que vocês têm que ter cuidado é para não reduzirem a fé de vocês a um teologismo, a um fundamentalismo inócuo, a um literalismo inconsequente. Cuidado. Fé é uma questão de comunhão com Deus. Comunhão com Deus. E Deus está acima, muito acima das gavetas
que a gente cria para Ele. Essa é a grande primeira advertência que Jesus está fazendo aqui aos discípulos nesse caminho para Jerusalém. Pense nisso. Não reduza a sua fé a coisas que param apenas na beira da praia. A fé e o nosso relacionamento com Cristo é coisas que têm a ver com o fundo do mar e não com a beira da praia. Pense nisso. A gente vai voltar daqui a pouquinho para a oração final. Nem gente de renome queira um dia me escutar, mas Deus fez-me um convite para ir ao trono seu, deixar ali junto aos seus pés meu fardo e toda a dor. Posso quando vem a tempestade, confiando em Cristo, a rocha eterna. Nele encontra seus paz, pois seu nome tem poder. Tudo muda em meu viver, seu orar. Quando a estrada que eu percorro não parece mais ter fim, eu descubro que Jesus ali comigo está. Ele nunca me abandona, sempre escuta o meu clamor, e sei que junto ao Pai Celeste intercederá por mim. Posso orar quando vem a tempestade, confiando em Cristo, a rocha eterna. Nele encontra seus paz, pois seu nome tem poder. Tudo muda em meu viver, seu orar. Se meu povo, que por mim se chama, confesse humilhar, confesse humilhar e orar. Posso orar quando vem a tempestade, confiando em Cristo, a rocha eterna. Nele encontra seus paz, pois seu nome tem poder. Tudo muda em meu viver, seu orar. Seu orar. Seu orar. É isso. Como eu já tinha dito, só para relembrar, na quarta-feira temos a nossa roda de leitura. Então, na próxima sexta, daqui uma semana, nos encontramos de novo para continuar aqui
a leitura do Evangelho de Marcos. Vamos orar juntos? Pai querido, aceita nossa gratidão por ter nos mostrado quem é Cristo e por ter nos mostrado qual é a nossa missão. Não permitas que reduzamos o que Cristo é e a missão que Ele nos dá a coisas tão pequenas, tão enquadradas, tão medíocres, porque o que Cristo é e a tua missão está muito mais acima e muito mais profundamente do que essas coisas às quais nós muitas vezes reduzimos a nossa fé. A cada um que nos acompanha agora, Senhor querido, fortalece a fé, fortalece a comunhão contigo, fortalece a confiança em Ti e dá-nos uma noite de paz, com Teu consolo e Teu conforto, no precioso nome de Cristo. Amém. Amém. Até domingo, nossa transmissão de 9 da manhã.